Olá pessoal, tudo bem? Então, esse é o primeiro vídeo da nossa sequência sobre DDA, o TDAH, familiares, amigos. Eu decidi falar do TDA adulto, porque falando do TDA adulto, é inevitável que a gente volte para a fase da infância, certo? Aí a gente já começa a esclarecer que não existe uma pessoa que virou TDAH ou DDA, tá, gente? Eu falo DDA que é uma forma que eu realmente prefiro. Então, muitas vezes eu ouvi, mas eu fui uma criança que era assim, 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 e de repente eu tive um momento na minha vida em que eu virei DDA. Isso não existe, tá? A gente nasce com o transtorno de déficit de atenção e a gente, quando adulto, alguns adultos conseguem amenizar muito esses sintomas, outros adultos conseguem até não ter mais o transtorno, mas muitos adultos continuam com esses sintomas, certo? Mas para descobrir e fazer esse histórico, para perceber se o adulto tem realmente o déficit de atenção, é preciso esse olhar na infância, né? Na educação. Então, gente, eu decidi, porque não há nada melhor do que o Tendência à Distração, aqui, esse livro aqui, são, para mim, é o Edward Mallowell e o John Ratey, tá? São profissionais de saúde mental que possuem o TDAH, eles também gostam de falar DDA, né? E não há livro melhor que aonde você possa entender, na verdade, todos os tipos e subtipos. Então eu aconselho quem quiser, né, pais e portadores do TDAH, a comprar esse livro aqui, tá, gente? E eu vou estar utilizando ele para para os vídeos. O que eu vou fazer nesse primeiro vídeo? Eu vou ler aqui algumas questões que eles colocam para que você se questione, né? Você que talvez esteja pensando aí que pode ter esse diagnóstico, ou você que acha que o seu filho possa ter, enfim, alguém que você conheça, tá? Vamos lá então. É bastante, gente. Geralmente quem é DDA não tem muita paciência para ouvir muita coisa, então daqui a pouco já vai estar desligando, né? Mas se você tiver um pouquinho de paciência, a gente chega lá. O primeiro é aqui. Você é canhoto ou ambidestro? Primeira pergunta. Tem uma história familiar de abuso de álcool, drogas, depressão ou doença maníaco-depressiva? Tem um humor muito instável, né? Que o humor estável, você oscila muito, ou de repente você tá bem, de repente você se sente irritado, muita oscilação, ok? Era considerado um aluno fraco na escola? Aqui, quando ele faz essa questão, era considerado um aluno fraco, eu gostaria de comentar um pouco. Na verdade, um aluno fraco naquilo em que você não conseguia entender e gostar, tá? Porque o DDA, ele é assim, ele consegue colocar um hiperfoco, por exemplo, numa matéria em que ele adora, vamos imaginar história, né? Em matemática, física, em outras matérias que ele não gosta, ele fica boiando e realmente não consegue prestar atenção naquilo que ele não tem prazer, certo? Então, são crianças que realmente tiveram problemas na escola. Tem dificuldade em dar início às coisas? Aqui, gente, tem muito a ver com o DDA, né? Que ele gosta de literatura, de arte, de psicologia, de advocacia e no fim ele não faz nada, né? Ou ele pode gostar de mil coisas e não fazer nada, ou ele pode até ter certeza das coisas que ele realmente gosta, mas existe uma dificuldade muito grande em iniciar. É como se isso fosse muito difícil, né?
Então ele fica pensando naquilo que ele gosta e isso fica na cabeça dele, ele não consegue começar e muitas vezes quando começa a conclusão disso é muito difícil. Então eu acho que o maior sofrimento para o DDA é isso, é essa sensação de frustração em começar coisas e não conseguir concluir essas coisas. Imagine isso uma vida toda, é um pesadelo, né? Aqui a questão da hiperatividade, tá, gente? Fica tamborilando dedos, mexendo os pés e as mãos, andando de um lado para o outro. Aqui é bom ressaltar que nem todos os DDAs possuem a hiperatividade, tá? Existem quadros com hiperatividade sem quadros mistos. Quando está lendo, descobre muitas vezes que precisa reler um parágrafo ou uma página inteira porque estava perdido em devaneios. Então aqui muitos DDAs relatam isso, né? Comecei a ler um livro, cheguei na página 20 e percebi que essas 20 páginas eu estava pensando em outra coisa, mas estava lendo, né? Então eu tive que voltar tudo e me focar. Olha o foco, né? Quer dizer, ele tá tendo uma atividade que é ler o livro, mas ele sai disso e a cabeça dele vai para um outro lugar, né? Então ele não consegue se prender aqui a um foco. Eu não diria que o DDA ele não tem foco, ele tem um foco que está mal ajustado, ele tem um foco que se direciona para onde esse foco quer ir, né? Então é diferente de não ter um foco, obviamente. Sai de sintonia ou vai para o espaço muitas vezes, essa sensação de sonhar acordado que o DDA tem, né? De repente você tá num grupo de amigos e as pessoas estão falando e você tá ali, né? E chamam seu nome e você tá viajando ali em outras coisas. Olha, outra vez o seu foco que não está totalmente satisfeito com o que esses amigos estão falando, com o ambiente, com as pessoas, enfim, não importa. Esse foco foge, tá? Ele vai sempre fugir daquilo que incomoda ele, daquilo aonde ele não se sente totalmente aceito. Então ele vai criar algo para que você se alivie nesse processo, certo? Tem dificuldade em relaxar? O DDA geralmente é muito ansioso, é muito tenso o tempo todo, né? Ele tem uma dificuldade de estar relaxado, né? Internamente, porque quando a gente fala em hiperatividade, gente, não é só física. Essa hiperatividade física de andar de um lado para o outro, não conseguir ficar sentado, né? A hiperatividade, ela é interna também. Então, quando a gente faz o diagnóstico para perceber se a pessoa tem a hiperatividade ou não, a gente vê também se existe essa ansiedade. Essa ansiedade é causada justamente por essa hiperatividade interna, certo? Que muitas vezes não aparece no corpo, né? É muito impaciente. O DDA, ele é uma característica, né? Ele quer tudo para agora. Ficar numa fila pode ser o pior pesadelo da vida dele, né? Ele pode desistir de ficar numa fila. Então as coisas têm que ser resolvidas agora, porque senão, o que acontece? Vai gerar, ele tem uma tendência à ansiedade muito grande. Então se ele não resolve agora, ele sabe que vai ser difícil ele resolver depois. Isso vai gerar nele já um processo ansioso, tá? E até um processo de um mecanismo até obsessivo, de ficar com pensamentos, né? Eu não fiz isso, eu preciso fazer, e agora o que é que eu faço, né? Então sempre esse exagero em pensamentos de coisas que ele precisa fazer, certo? Acha que empreende muitos projetos ao mesmo tempo, fazendo com que sua vida lembre um malabarista que tem no ar 6 bolas a mais do que o número que pode equilibrar. Então isso é um pouco o que a gente falou agora ali atrás, né? Se matricula em 1000 cursos, mas não consegue concluir nem metade de um desses cursos, né? E a sensação é que, né? Que eu vou fazer com tudo isso? Impulsividade, tá? Que ele coloca você impulsivo. O DDA, ele é muito impulsivo, tá? Muitas vezes ele
Ele pode até ser agressivo nessa impulsividade, uma agressividade mais verbal, né? E uma impulsividade muitas vezes de falta de limite também, né? De dirigir muito rápido, de... Aí a gente pode entrar nas compulsões também, né? A questão de transtornos alimentares, de exagero de drogas, álcool, tá? Então alguns passam por essas questões, sim. Tem facilidade em distrair-se? Isso é o que o mais DDA tem facilidade é em se distrair, né? Então você tá numa palestra ali e mais uma vez, voltando à questão do que eu gosto e o que eu não gosto, né? Você pode até estar interessado na palestra, mas o foco do DDA é tão safado, né? Que se ele não estiver muito interessado, ele vai dar um jeito de se dispersar. Então você está ali nessa palestra que você se preparou há um tempão, que você tem interesse no assunto e de repente você se pega ali viajando, tá? Ou então você está conversando com uma pessoa e você simplesmente fala, ué, mas o que, que a pessoa falou mesmo agora, né? Existe essa sensação de ter perdido a conversa, né? Mesmo que se distraia facilmente, ó, isso aqui é importante, gente. Acha que há momentos em que seu poder de concentração é intenso como um raio laser? Isso é muito importante. Aqui é o hiperfoco, né? Ou o superfoco, enfim. Esse hiperfoco é, ok, meu foco conseguiu encontrar alguma coisa que gosta. Então, na verdade, esse foco vai se fixar nisso de uma forma tão forte que o DDA pode até se sobressair em certas profissões e atividades, porque ele vai se dedicar a isso talvez 24 horas por dia, ok? Esse foco realmente vai ser um raio-x mesmo. Ele vai conseguir entender coisas que muitas vezes as pessoas não entendem, certo? Agora, sempre lembrando, ao mesmo tempo que ele tem esse hiperfoco, coisas do dia a dia que ele precisa resolver, né? Coisas que todos nós precisamos resolver, contas, o dia a dia, a praticidade do dia a dia vai ser extremamente desgastante e muitas vezes ele não vai conseguir fazer. Então ele pode ser um expert, por exemplo, em matemática e não conseguir pagar uma conta de luz, ok, gente? Hábito crônico de adiar, né? O DDA tá sempre amanhã eu faço, deixa para outro dia, né? E o tempo vai passando e por isso a frustração é tão grande, né? Porque a pessoa fala, poxa, eu sempre quis fazer isso, por que que eu nunca consegui, né? Por que que eu sou esse fracasso? Então o DDA tem uma sensação de ser um fracassado, certo? Aqui, a questão da memória. Sua memória é tão frágil que se você for de um quarto para outro pegar algo, ao chegar no outro quarto, você às vezes já esqueceu o que estava procurando, isso acontece muito. Eu costumo brincar, obviamente, né? Uma brincadeira, gente, mas costumo brincar que o DDA é praticamente um Alzheimer precoce, né? Porque os esquecimentos são muito, muito fortes. Então, você foi pegar um copo de água na cozinha, você chegou na cozinha, se esqueceu totalmente que você queria beber água, encontrou um objeto ali em cima. Eu vou pegar esse óculos aqui que eu achei na cozinha. Levei o óculos para o quarto e falei, mas por que eu peguei esse óculos? O que eu queria? Ok, entrei no computador, comecei a fazer alguma outra coisa e de repente eu me lembro que eu realmente estou com sede, fui para a cozinha para beber água e peguei o óculos, né? Isso é o tempo todo, tá? Aqui ele questiona a questão de vícios, né? Fuma muito cigarro, bebe muito, já experimentou cocaína. A cocaína, gente, é um problema complicado para o DDA. Por quê?
eu já atendi casos, inclusive, de pessoas muito viciadas na cocaína e que tinham um diagnóstico, né, de DDA. O que que acontece? A cocaína, ao invés dela estimular esse cérebro, né, do DDA, como ela é um estimulante e o DDA o que ele tem, na verdade, é uma falta de dopamina, essa cocaína, o estimulante, ele vai trazer uma sensação de foco e de tranquilidade para a pessoa que tem o DDA, né? Por isso o remédio que se usa, um dos, né? Por exemplo, falando da Ritalina, é um estimulante, certo? Então, anfetamina, cocaína. Então, o que pode acontecer é que, infelizmente, algumas pessoas vão se automedicar, né? Essa automedicação eu vou usar a cocaína, não sei porquê, mas eu sinto que ela me relaxa, ela faz com que eu consiga ter mais foco, né? E aí já é mais um problema que a gente coloca aí no quadro, que é o vício que está sendo acrescentado, né? Quando criança, as pessoas nos chamavam de nomes como, por exemplo, sonhador, viajante, impulsivo, preguiçoso ou simplesmente mal, né? Quando criança é muito complicado para criança, né? Ela não está entendendo o que está acontecendo, ela está sem foco, ou ela está hiperativa, ou ela está no meio de uma aula olhando para a janela e viajando, né? Então ela recebe muitos apelidos. Então são pessoas que passaram muito por bullying, né? Por serem consideradas diferentes, ok? Vamos ver, gente. Não vai dar para ler tudo, mas eu tô pegando aqui os principais, tá? Pavio curto, tá? Sente como se explodisse por dentro quando alguém tem dificuldade em ir direto ao assunto? Você vê, mais uma vez, é a ansiedade aqui, né? Outra coisa, né, gente, tem a questão do DDA não deixar o outro falar. Isso é insuportável para o outro, para quem convive, né, com DDA. Então o outro está contando uma coisa, o DDA já corta, ele nem percebe e ele começa a falar dele, né? Isso é muito chato mesmo. A pessoa, obviamente, que está ouvindo, ela vai falar, nossa, mas que pessoa egoísta, né? Eu não consigo concluir uma frase aqui e a pessoa tá de novo falando dela e me interrompendo, né? O que está passando na cabeça do DDA nesse momento? Que se ele não falar naquele exato momento, ele vai perder, ele vai esquecer esse raciocínio. Então ele já adianta, então ele corta o outro e começa a falar, né? Certo? Aqui é uma questão da dislexia, ela pode ou não entrar, tá, gente? No quadro do DDA, muitas pessoas que têm a dislexia também. Aqui tem uma coisa interessante que ele coloca. Acha que fica comumente deprimido após obter sucesso em algo? Isso eu acho importante porque é o seguinte: muitos DDAs anseiam muito por alguma coisa. E o que acontece é que no momento em que eles conseguem isso, já não tem mais o conflito. Porque o cérebro do DDA, ele é muito ligado ao conflito. O conflito de ter, de conseguir, né? Então, no momento em que ele consegue, existe uma insatisfação. Isso é muito ruim, porque teve todo um esforço, uma batalha, eu me esforcei, estudei, consegui, e agora que eu consegui, por que eu estou me sentindo tão deprimido, né? Esse é outro ponto interessante também. Coisas aqui, olha aqui, gente. Crianças que tiveram muitas alergias, tá? Infecções no ouvido quando criança, tá? Essas são coisas que foram percebidas no DDA. Mulheres com DDA, gente, com uma TPM muito mais insuportável do que as que não têm, ok? Pessoas inseguras, né?
vai falar alguma coisa e na hora esquece. E aí tem aquela sensação de e agora? O que é que eu falo, né? Alguns podem apresentar a claustrofobia, ok? Capta muito rápido o sentido das coisas. Essa é uma outra característica do DDA, né? Percebe muito o outro, o mundo, as coisas, né? Você, a última pergunta é fantástica, né? Eu não fiz todas e você já deve ter desligado o vídeo, mas aqui a última, que é de número 100, ele pergunta se você teve dificuldade em prestar atenção enquanto lia esse questionário inteiro. Provavelmente muitos DDAs não conseguiriam chegar até esse número. Bom, gente, deem uma pensada sobre essas questões que eu coloquei agora, tá? Então, impulsividade, hiperatividade e distração, tá? São 3 coisas que a gente tem que pensar e 3 coisas que podem não aparecer juntas, mas o que vai definir é o grau em que elas aparecem e o quanto isso vai fazer com que exista sofrimento na vida da pessoa, certo? Porque existem pessoas que podem ser simplesmente distraídas, hiperativas e elas não têm um sofrimento na vida delas, certo? Então, precisa existir um atraso, essa sensação de atraso, de tempo perdido, de sofrimento, de frustração muito grande, ok? Então, se você sente que existe, tá? E algo que eu ouço muito dos DDAs e que eu acho muito importante colocar aqui. Muitos DDAs são diagnosticados com ansiedade generalizada, muitas vezes com transtorno obsessivo compulsivo, maioria das vezes simplesmente com depressão, né? Mas eles sempre têm aquela sensação de que não era apenas isso, né? Parece que assim, engraçado, não é só isso, tem alguma coisa que tá faltando, né? Então, ok, tô tomando meu remédio para depressão, mas eu sinto que não é isso, né? O DDA ele tem uma sensação que ele é um pouco ET, ele tá num mundo onde as coisas estão andando e ele tá meio parado, observando, tentando entrar nesse mundo, ok? Ok, gente, eu vou terminar o primeiro vídeo por aqui. No próximo vídeo, eu vou falar mais um pouquinho sobre o DDA. Eu vou ler, na verdade, alguns que eu acho interessante. Eu vou contar para vocês alguns casos clínicos e comentar, tá? E aí no terceiro vídeo, vocês já comecem a me mandar questões, tá? Vou deixar meu e-mail aqui na descrição do vídeo. Já enviem questões pelo e-mail por aqui. Próximo vídeo, então, casos, ok? Discussão de casos. E no terceiro vídeo, resposta de todas as questões, tá? Então, é isso aí. Até o próximo. Um beijo.